Olá, eu quero estudar com você um pedacinho da lição de domingo desta semana que passou, da lição da Escola Sabatina, o dia 2 de junho. Na questão 1, pergunta 1, que diz assim: o que Mateus capítulo 10, verso 28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Aí o texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A mensagem é muito clara aqui, né? Que a alma, ela morre também, né? Que a alma não é imortal. Então esse texto é usado pelos imortalistas para dizer que a alma é imortal, mas o texto diz o quê? O contrário. Agora, a questão é que esse texto aqui faz uma dicotomia entre corpo e entre alma. Aqui está falando de uma alma e de um corpo. Apesar do texto dizer que a alma também morre, também perece, mas tem uma dicotomia. Aí se você for lá em Gênesis 2, verso 7, está dizendo assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui no verso 7, já não está fazendo essa dicotomia. Aqui está falando da criação do homem. E quando Deus fez o homem, aqui não está dizendo que o homem passou a ser um corpo e uma alma. Não, passou a ser o quê? Uma alma vivente, um ser vivo. Aqui nós temos uma visão integral, holística. Mas aqui no verso 28, né, do capítulo 10 de Mateus, dá a impressão de uma visão grega, uma visão dualista, né, de um corpo e de uma alma. Mas vamos lá, vamos tentar entender essa, como eu posso dizer, essa suposta contradição nestes dois versos. Primeiro, vamos lá. Quando eu falo para vocês assim, quando eu falo a palavra manga para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Pode vir a manga fruta, como pode vir a manga de um casaco, né? A manga de uma camisa. Para quem mora em Sorocaba, pode vir também o prefeito de Sorocaba, porque ele é conhecido como manga. Então, dependendo do contexto, a palavra manga, na língua portuguesa, ela pode ter o quê? Vários significados. A palavra alma também, no contexto da Bíblia, não tem um significado só. Claro que o significado primário é o que está lá em Gênesis 2, verso 7. A alma como uma pessoa, como um ser vivo. Mas a alma também pode significar a mente, né? Da pessoa. A alma pode significar também a vida eterna na Bíblia. Tem vários significados. Vocês vão entender com o verso que eu vou ler agora. Mateus capítulo 10, verso 39. O 39 diz assim, ó: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Aqui, ó, a palavra vida do verso 39 está grafada no original, no grego, como psique. Então, se eu for trocar a palavra vida, que é a tradução para a língua portuguesa, pela palavra original, eu faria a seguinte leitura: quem acha a sua psique, perdê-la-á. Quem todavia perde a psique por minha causa, acha-la-á. Né? Então, a palavra vida aqui, traduzida para o português, no original, no grego, é psique. Se você for no verso 28, onde fala a palavra alma também no original está como psique. Então, a mesma palavra, olha só, aqui no verso 28 está como alma. No verso 39, como vida. Mas no original, ambos os versos, tanto 28 como 10, está como psique. Então, se eu fosse fazer uma leitura do verso 28, tirando a palavra alma pela original psique, eu faria a seguinte leitura: não temais os que matam o corpo e não pode matar a psique. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a psique como o corpo. Então, gente, é claro que aqui no verso 28 do capítulo 10 de Mateus, a palavra psique aqui, que seria a palavra original, não teria, na sua tradução mais precisa, o sentido de alma, no sentido de um ser vivo. Não.
A tradução mais precisa seria também vida aqui, como está lá no verso 39. Então, se eu for fazer a tradução aqui do verso 28 para a palavra alma, para a palavra psique, aliás, a mesma tradução que está no verso 39, né, do capítulo 10 de Mateus, que também é psique, eu colocaria no lugar de alma aqui no verso 28 a palavra vida. Então, a leitura que eu faria do verso 28 seria assim, ó: não temais os que matam o corpo e não pode matar a vida. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vida como o corpo. Então, qual que é a mensagem que Jesus está querendo passar aqui no verso 28? Não é uma dicotomia entre corpo e alma. Não, Jesus está dizendo assim, ó: não temam aquele que apenas pode destruir o seu corpo, essa vida que você tem aqui. Tema a Deus, porque Ele pode destruir o seu corpo, essa vida, mas também pode tirar o que? A sua vida eterna. Então, essa possível dicotomia não existe aqui. A questão é que a gente tem que fazer o que aqui? A contextualização, né? Então, nesse verso aqui, no verso 28, a palavra psique, que está grafada como alma aqui, a tradução mais precisa seria a vida, que também seria a tradução para a palavra psique, como está traduzida no verso 39 do mesmo capítulo. Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, tem duas questões importantes. Primeiro, o que Pedro diz lá? Ele diz que a palavra de Deus foi escrita por homens, mas homens santos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente vai estudar, a primeira coisa é pedir a iluminação do Espírito Santo. Segunda coisa, seguir lá o que Isaías nos recomenda no capítulo 28, verso 10, que ele diz assim, ó: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E o verso 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, além de nós pedir a iluminação, além de nós termos que pedir a iluminação do Espírito Santo, nós temos que contextualizar o verso. Eu não posso ficar só no verso 28 de Mateus e dali tirar uma doutrina, não. Eu preciso, como o profeta Isaías falou, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Então, biblicamente, a alma é o ser humano e não é imortal, é mortal. A imortalidade nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Agora, na visão grega, que é uma visão dualista, o ser humano ele tem um corpo, esse sim é mortal, e uma alma imortal. Mas essa visão grega não se harmoniza com a visão holística da palavra de Deus. A Bíblia não fala que o homem é imortal ou que existe alguma entidade dele imortal. A Bíblia fala de ressurreição. Então, quando nós morremos, segundo a palavra de Deus, como Jesus disse lá sobre Lázaro, ele dorme. Nós entramos num estado de inconsciência. A pessoa que morre, ela não sabe de nada que está acontecendo aqui sob o sol, como diz lá o pregador, como diz Salomão. Agora, na manhã da ressurreição, sim. Aí Jesus dará nova vida, vai ressuscitar, né? Trará a vida novamente às pessoas que morreram. Esse é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia não ensina sobre alma imortal, nem sobre encarnação. A Bíblia ensina sobre ressurreição.